Muito bom. Gente, quem aqui tem uma foto estranha na sua casa? Sabe aquela foto desajeitada? Aquela foto que você não sabe explicar como você estava tão feio naquela foto? Sabe? É aquele tipo de foto que você fala assim, cara, se eu pudesse eu apagaria da minha história aquela foto. Mas alguém olha e fala assim, nossa, como estava bonita aquela foto. Sabe, às vezes é um dente que aparece demais, às vezes é um cabelo mal bagunçado, às vezes é aquele rosto de bolacha que aparece, ou às vezes a barriga. Às vezes a gente se olha e fala assim, cara, que foto estranha. Mas todos olham e acham bonita aquela foto. Eu tenho uma foto estranha. Por muitos anos eu achei que essa foto minha, ela não deveria ter sido tirada, porque eu tinha uma abertura no dente e eu estava meio assim. E eu sempre achei estranho e eu queria dar um jeito de sumir com essa foto da minha história. Sabe, a forma como eu me via, eu descobri que era apenas um momento da minha história que foi capturado, e era apenas a forma que eu me enxergava. E interessante que a forma como eu me via não me define. Preste atenção, a forma como você se vê não te define. Aquela foto não era quem eu realmente sou, só mostra que eu estava num processo de transformação. Agora perceba, a forma como você se vê não te define, porém te limita. Então nós precisamos saber como se enxergar. E todos nós somos assim em algum momento da nossa história, por causa de um fato, às vezes de um acontecimento que aconteceu na nossa história, um trauma, um abuso, um pecado, alguma coisa que aconteceu que nós ficamos mal. São coisas que vai acontecendo e vai deturpando a nossa autoimagem de quem nós fomos criados para ser. Nós passamos a agir e crer que somos de fato aquilo pelo que nós passamos. Nós olhamos para aquela situação e nos definimos daquele jeito. E o problema dessa autoimagem é que quando ela está deturpada, ela torna uma autossabotagem sobre você, porque te limita. Se você realmente não se enxerga como Deus te criou para ser, você vai se limitar de acordo com a sua visão. Se torna uma prisão para aquela natureza pecaminosa, porque o pecado passa a te definir. Então se você mente, você se torna então alguém mentiroso. Logo você sempre vai se olhar como alguém que mente, que sabe mentir. Ou se é alguém que é adúltero, se é alguém que é lascivo, se é alguém que rouba, se é alguém que tem um vício, você vai se ver como viciado. E o que eu quero propor hoje para vocês é resgatar o que Deus criou você para ser. Por isso o título da mensagem de hoje é acesso à presença de Deus. Como acessar a presença de Deus e transformar a sua vida. Abra a sua Bíblia no aplicativo da Bíblia que você mais gostar, na versão que você mais gosta. Se você está em uma das nossas plataformas digitais, digite aqui nos comentários de onde você é. Vou amar saber de onde você é. Abra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 ao 14. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu quero que você se prepare. Fala para ela, esteja preparado. Fala assim, se você nunca chorou, Deus vai te pegar de jeito aqui hoje. Se não trouxe lenço, está valendo a manga da camiseta, tá tudo bem, ninguém vai ficar olhando para o ranho descendo. João 14, 21 ao 24 diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e o que? Me revelarei a ele. Jesus vai se revelar aqui hoje. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não me obedece às minhas palavras, e estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Amado e querido Espírito Santo, podemos sentir a tua fragrância neste lugar. Tu és bem-vindo em nosso meio. Pedimos que o Senhor sinta-se à vontade entre nós. O Senhor pode interromper o sermão no momento que o Senhor quiser, porque Tu és o pastor supremo deste lugar, desta casa. Seja bem-vindo, Jesus.
Nós aprendemos na semana passada que todos nós temos acesso à presença de Deus. Temos olhado para o tabernáculo e procurado, de uma certa forma, descobrir os segredos que ali estavam escondidos. Descobrir os tesouros que Deus colocou ali nas Escrituras. O que Deus quis nos ensinar sobre um acesso à sua presença. O que havia por trás daqueles tecidos grossos do tabernáculo. O que havia por trás daquela velha lona de pele de animal esticada. Como será que era olhar para aquela maquete e ver uma nuvem espessa da glória de Deus descer e pairar sobre ela? Como era para aquelas pessoas olhar, qual era o sentimento que elas tinham ao ver que a presença de Deus estava sobre aquele tabernáculo e que aquilo simbolizava a presença de Deus em nós? Se essa presença divina está disponível para nós hoje, o que está nos faltando? Porque todos aqui que estão nas plataformas digitais nesse momento, ou no presencial, nós não estamos experimentando ainda o que Jesus disse. Naquele dia, vocês compreenderão que eu estou no Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Imagine um caminho, um processo, um renascimento que transforma a sua essência, quem você realmente é. Imagine despertar nossa consciência e redescobrir o propósito realmente de estarmos aqui. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar aqui hoje e nas próximas mensagens. Nós vamos mergulhar no mundo do tabernáculo e dos seus utensílios e descobrir, passando ali para entender o que ele nos revela. Você irá descobrir como acessar a presença de Deus em qualquer momento. Você já teve um momento em que a vontade que você tem, fala assim: puxa, eu estou passando por uma situação, se eu pudesse eu sentaria, puxaria uma cadeira para Jesus aqui agora e teria uma conversa particular com Ele? E às vezes você tem a sensação de orar, e parece que a sua oração bate no teto e desce. Eu vou te mostrar que você pode acessar a presença dEle em qualquer momento, e você não vai ter a sensação de estar orando sozinho. Ele está ali. Primeiro ponto que eu quero compartilhar, rapidamente vou compartilhar 2 pontos na mensagem de hoje. Vai ser rápida, mas vai ser muito intensa. O primeiro ponto que eu quero compartilhar é encontro com a morte graciosa. O primeiro passo que você tem que dar para ter acesso à presença de Deus é ter um encontro com a morte graciosa. E o que eu quero dizer com isso? Entrando pela primeira porta do tabernáculo, nós passamos pela primeira porta chamada o caminho. E quando você passa por aquela primeira porta do caminho, logo de cara, o que você se encontra? Com o altar do sacrifício. Ali era onde era ofertado ao Senhor um sacrifício pelos pecados do povo. Não tinha como ter acesso aos outros utensílios, não tinha como entrar no tabernáculo sem antes passar pelo altar do sacrifício. Olha o que diz em Êxodo capítulo 29, versículo 42. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Agora, repita comigo essa última parte do versículo, 1, 2, 3. Nesse local, eu os encontrarei. Se você não passa pelo altar do sacrifício, você nunca tem um encontro com Ele e Ele não fala com você. Tem alguém aqui comigo hoje? A Bíblia é clara em afirmar que era necessário o sacrifício de um cordeiro. O sangue do sacrifício para se obter o perdão dos nossos pecados. Mas o que isso significa para nós hoje? Para qual verdade essa maquete estava apontando? Estava nos mostrando o caminho para a presença de Deus. O que isso significa para nós hoje? A mesma Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E como ele destrói as obras do diabo? João 1, 29, olha o que diz o texto. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse:
Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem como nós sermos moradas de Deus, termos acesso à sua presença, sem nascermos de novo. As pessoas associam que nascer de novo é simplesmente entregar a sua vida a Jesus, mas é muito mais do que isso, e é sobre isso que nós estamos estudando. Começa pelo perdão dos nossos pecados, e isso só é possível quando o Espírito Santo nos lembra de quem somos, e o novo nascimento começa de um encontro genuíno com a morte graciosa de Jesus. Começa ali. E o verdadeiro e único sacrifício pelos nossos pecados é o de Jesus. Enquanto os animais que eram sacrificados eram mortos, mas não resolvia o problema do pecado. Por quê? Porque o pecado era contra Deus. Deus é eterno. Você estava pegando um animal que era da linha do tempo, da nossa existência, finito, e oferecendo como um sacrifício a Deus. Tudo que é passageiro se torna transitório. Então não resolvia de uma vez por todas o problema do pecado, mas ao fazer isso, estava nos ensinando uma verdade. Por que precisávamos entender isso? Precisávamos entender que alguém precisava morrer em nosso lugar. Porque se fôssemos teoricamente pela lei lá do início, se você peca, você tem que ser morto. E aí Deus te ama tanto que Ele fala assim, tá bom, eu vou ensinar vocês, mas se eu chegar hoje e falar para vocês que o meu filho vai morrer no seu lugar, você não vai entender. Então pega um animal e sacrifica ele, ele vai morrer no seu lugar. Isso é graça. Era para eu morrer, era para você morrer, era para nós sermos destruídos. E olha o que ele continua dizendo. Esse primeiro encontro com o altar do sacrifício é se encontrar com essa graça, resolver o problema de acesso à eternidade, que era a Deus, com a esperança, percebermos que ainda através da graça de Jesus, nós temos acesso ao Pai. E por que eu digo isso? Porque nós, por meio de Jesus, nós temos acesso a Ele, porque em Cristo encontramos a vida eterna que havíamos perdido. Porque a verdade é que nós estávamos perdidos em nossos instintos pecaminosos, sentidos deturpados, natureza do pecado reinando em nossa carne. Por que é tão natural você olhar e ver uma pessoa com problemas no pecado? Porque é o instinto natural do ser humano, da nossa carne. É porque os sentidos estão obscurecidos. É natural alguém se corromper no pecado. Satanás sabia que se ele fizesse com que nós caíssemos da nossa posição, nós nos perderíamos na busca por uma solução. Dizem os estudiosos dos livros e escritos hebraicos, os livros antigos, judaicos, que Adão e Eva, depois que pecaram, viviam em cavernas escuras, em profunda depressão e angústia. Eu imagino como era para Adão e para Eva, como era para eles caírem em si, que foram enganados. Alguém aqui já foi enganado? Quem aqui já caiu em algum golpe? Qual que é a sensação? Ruim, não é? Golpe financeiro. Você se sente impotente. Você se sente mal. Não é assim? E não é exatamente assim que nós nos sentimos quando nós experimentamos, quando nós caímos em pecado? Nos sentimos impotentes. Nos sentimos sujos. Nossa, mas de novo. Adão e Eva perderam não só o relacionamento que eles tinham próximos ao próprio Deus, porque os mesmos dedos que tocaram a energia atômica, mãos que juntaram hidrogênio e hélio e formaram grandes esferas formadas de plasmas aquecido em milhares de graus, dedos que tocaram a energia nuclear como uma dança sinfônica formando as estrelas, os mesmos dedos tocavam as mãos
de Adão e Eva. Tocavam o rosto deles. Eles perderam muito mais do que isso. Eles perderam a pureza da consciência, onde eram a própria morada de Deus. Quantas vezes Adão e Eva devem ter chorado a dor do pecado? Lágrimas não eram o suficiente para externar a amargura da alma adoecida. Porque a dor da perda leva ao desespero da busca por uma solução. Mas a certeza de quem sou me traz a convicção da solução. Se nós não tivermos o governo, a autoridade sobre nós, seremos um ser humano sem Cristo. E quando eu digo isso, é vivendo segundo os nossos instintos pecaminosos. E aí você entenderá o que Paulo disse em Romanos 7, 18 e 19, que diz assim: sei que nada de bom habita em mim, e isto é, a minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Precisava haver uma solução para a queda da raça humana, e precisava e tinha a solução em Cristo. Agora poderíamos resgatar o que havia se perdido no meio do caminho. Mas quando a pergunta é: mas por que quando nós passamos pela primeira porta do tabernáculo, nos encontramos com o altar do sacrifício? A resposta está no segundo ponto dessa mensagem. Primeiro, porque você se encontra com a morte graciosa de Jesus. Segundo, sem morte não há vida. Repita comigo: sem morte não há vida. João capítulo 12, versículo 24 diz assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e ele não morrer, continuará ele só, mas se ele morrer, dará muito fruto. O exemplo que Jesus usa para si mesmo e para nós, da semente, para mim é o melhor exemplo. Se nós pegarmos uma semente e olharmos para ela, nós não conseguimos de imediato enxergar todo o potencial de vida que há dentro dela, mas a vida dentro dela, e ela só vem à tona quando aquilo que é externo desaparece. Só é possível vermos a vida que há dentro se o que está visível desaparece. Encontrar-se com o altar de sacrifício não só aponta para a graça de Jesus, que se entregou por mim e por você, para mudar o nosso destino, mas aponta para a nossa própria morte, a morte da velha natureza, a nossa entrega voluntária de tudo que fomos e nos tornamos por causa do pecado. Diga comigo: entrega voluntária. Para que possamos nascer de novo e vermos o reino de Deus. Se deparar com o altar do sacrifício é uma entrega consciente e totalmente voluntária. Vocês viram que durante o louvor uma pessoa veio até a frente. Ninguém mandou. Uma entrega voluntária. Só entende isso quem está consciente de quem é. Consciente. Não pense você que o Espírito Santo virá sobre você. Em um culto como esse você vai, quando eu falo fica preparado, o Espírito Santo pode interromper o culto. Não fique pensando em você que ele vai vir sobre você e vai tomar a sua consciência e você vai, eu vou lá para frente. Ai, eu estou sentindo ele está me levando. Não, diga assim: decisão consciente, entrega voluntária. Se não houver uma decisão consciente totalmente voluntária para que haja um nascimento de algo novo, ali as pessoas se aproximavam daquele altar para oferecer o seu sacrifício. As pessoas entravam com o seu animal, com o seu cordeiro para ser imolado e trazia até o altar. Dali para frente só o sacerdote fazia o processo. Eles entregavam ali o animal, uma entrega consciente e voluntária. Pegavam o animal, escolhiam o animal e decidiam entrar e entregar. Em busca do perdão e de uma solução. E isso me fascina na graça que encontramos em Jesus, porque a missão da graça é nos transportar de um estado para um outro estado.
tirar-nos do império das trevas e nos transportar para o império do seu Filho Jesus Cristo. É um poder. Graça não é só um favor imerecido, graça é um poder, que quando ele vem sobre você, ele arranca você de onde você está e te leva para outro lugar. A graça nos tira do império das trevas e nos leva para os lugares celestiais com Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 6 ao 7 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A graça de Deus nos alcança exatamente onde nós estamos, mas nunca nos deixa onde nos encontrou. Se você não saiu do lugar onde ela te encontrou, tem alguma coisa errada. Está faltando decisão consciente, morte voluntária. Porque no dia que você tomar uma decisão consciente, uma morte voluntária, ela te tira de onde ela te encontrou e te transporta para o reino do seu Filho Jesus. A graça é um poder que te alcança em sua cegueira, na dor do seu pecado, na angústia, e te arranca da onde você está e te transporta para uma outra posição espiritual. A morte da velha natureza é necessária para que a nova vida encontre um lugar onde ela possa surgir. Muitos cristãos se equivocam justamente aqui, porque acreditam que se um dia eu entreguei a minha vida a Jesus, está ponto, fechado, já tomei a minha decisão. E aqui eu digo sempre que é a melhor decisão quando você entrega a sua vida a Jesus, mas é uma rendição constante e uma entrega diária e voluntária. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 ao 17 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos o ponto de vista humano. Escute isso, é importante. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Nós não devemos olhar mais para um cristão de acordo com um ponto de vista humano. O que ele quer dizer com isso? Quando você olha para um ser humano, vamos imaginar que você olha para das pessoas que está aqui, e você conhece ela, você conhece o estereótipo dela, você conhece a aparência dela, você conhece o estilo dela, e ela resolve entregar a vida para Jesus aqui hoje, ela tem uma rendição. Aí você fala assim: nossa, mas o cara era crente. Ele pode entregar a vida dele para Jesus quantas vezes ele quiser. E aí ele vem aqui à frente chorando, entrega a vida dele, e aí amanhã você vai ver ele está com o mesmo estilo, o mesmo estereótipo. Esse apóstolo, ele está falando aqui, o apóstolo Paulo: olha, não consideramos mais alguém segundo o ponto de vista humano, que você olha e vê apenas o externo. Nós olhávamos assim para Cristo, mas agora não mais, porque nós entendemos que o Pai habitava dentro dele. Quando você entende que você não pode mais olhar pela vista humana, porque a embalagem continua a mesma, mas o interior está em constante transformação. Está em uma transformação profunda. Agora, que nova criação é essa? Que vida nova é essa? Será que é a vida que Nicodemos estava procurando em Jesus? Será que é esse que Jesus falou: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus? Será que era essa vida que Nicodemos estava procurando? Jesus disse: você só pode ver o reino de Deus se você nascer de novo. João 1, versículo 12 e 13 diz assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito do quê? De se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Veja que o texto é claro em dizer que os que receberam e creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não foi o nascimento de uma descendência natural. O que ele quer dizer? Não foi de uma gravidez biológica que nasceu. Não foi algo externo como vocês estão acostumados a ver. Foi algo no interior, gerado dentro deles, e torná-los filhos de Deus.
O próprio Deus gerou isso neles, nasceram de Deus. Foi gerado no interior. Ou seja, Deus gerou a vida Zoe no seu interior. O seu corpo passa literalmente a ser apenas uma cápsula, a ser apenas um invólucro, a ser apenas uma embalagem, um recipiente que carrega a verdadeira vida de Deus. O problema é que nós não temos consciência disso, ou nós sabemos apenas em nível intelectual. Não é o que eram os mais espirituais, não era aqueles que eram perfeitos, não, porque Ele não precisa da sua perfeição para te tornar filho. Tudo que Ele precisa é de sua rendição e morte por escolha própria e voluntária. Sabe por que é necessária a morte voluntária? Como o primeiro processo para se ter acesso à presença manifesta de Deus. Por que quando eu passo pelo caminho, eu me encontro com Jesus e eu preciso decidir morrer? Sabe por quê? Porque quando você chega na porta do tabernáculo, o caminho, você chega como o povo de Israel chegou. O povo de Israel chegou como escravos. E quando eles passavam pelo caminho, eles precisavam morrer. Porque quando você morre, você nasce filho. E somente o filho se torna acesso ao Pai. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Ou seja, você chega com a mentalidade de escravo do pecado, escravo do mundo. Você estava no Egito, você estava no mundo. Para viver a presença de Deus, acesso à presença de Deus, algo aqui dentro precisa mudar. Você precisa tomar uma decisão consciente de morte voluntária. Você precisa ter uma atitude, porque o escravo precisa morrer para o filho poder nascer. O escravo precisa morrer para o filho nascer, porque somente o filho tem acesso ao Pai. O problema de muitos de nós é que, por não morrer voluntariamente, nós continuamos com a mentalidade de escravo. E o escravo, sabe qual é o problema? Sempre vai buscar a solução lá fora, enquanto a verdadeira fartura está aqui dentro. O maior exemplo disso para mim é o filho pródigo. Filho pródigo é um dos maiores exemplos quando Jesus quis mostrar essa verdade. Esse filho pediu a parte da herança, que significava acesso a todos os recursos para eu viver a vida que eu tenho sonhado. Sabe o que me chama a atenção? Todos nós ansiamos por uma vida diferente quando nós estamos presos ao pecado. Nós não percebemos que essa ânsia por algo diferente é reflexo da natureza que Deus um dia nos criou para ser, e a gente não sabe como viver. E a gente sempre está buscando alguma coisa, troca de emprego, troca de relacionamento, troca de cidade, troca de pecado, se afunda no pecado, porque a gente está buscando algo que a gente já tinha. Por vezes estamos buscando, lutando para ter a nossa parte e ir em busca da vida que tanto sonhamos, mas esse desejo é reflexo do que está faltando no interno. Percebam a verdade nessa história. Quando o filho pede acesso aos recursos do pai: pai, me vê a minha parte da minha herança, porque eu quero viver a vida do meu jeito. O pai não impede ele de ir. O pai não senta: não, filho, vem cá, eu vou conversar com você, tenta convencer ele de não ir. Sabe por quê? Porque o filho estava com a mentalidade de escravo dentro da casa do pai. É o que acontece com muitos de nós. Estamos como escravos aqui dentro, e o pai nunca vai te impedir de ir lá fora. Tem alguém aqui me ouvindo hoje? O pai não impede o pai, pois o filho estava com a mentalidade de escravo, e o escravo sempre buscará fora o que tem dentro. João 8, 34 ao 36 diz: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é o quê? Escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela uma vez por mês. Diga: para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Você só é livre quando você se torna filho. Enquanto você tem essa mentalidade de escravo, o pai nunca vai te impedir de sair para fora, porque só quando você busca lá fora que você vai cair em si, que o que você tanto buscava já tinha em casa.
Lucas 15, 17 e 18. Caindo em si, o filho pródigo disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, e eu me porei aonde? A caminho, e voltarei para o meu pai. Você tem que passar pelo caminho para você chegar ao pai. Quem está entendendo? E eu lhes direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Quando o filho desperta, que no caminho ele encontra vida com o pai o surpreende. O pai o surpreende, porque a graça de Deus é tão vasta e profunda, que não há lugar onde nós possamos ir, onde ela não esteja à nossa espera. O texto é claro em dizer em Lucas 15, 20 e 21, a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, mas o seu coração estava voltado para o pai. O seu pai o viu cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou, e o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Escuta, a graça é como água, ela sempre vai descer ao ponto mais baixo. Eu digo isso porque eu sei onde eu estava. Eu sei exatamente onde a graça me encontrou. Certa vez eu conto isso no meu livro, mas de forma mais profunda. Estava andando por uma dessas ruas da cidade de Marília, angustiado, por vezes eu chorava, não tinha mais esperança. Às vezes a minha vontade era sentar e chorar sem motivos. Eu tinha uma angústia que me tomava e me corroía por dentro. Passando por uma das ruas perto de uma igreja, perto da minha casa aqui no Vila Altaneira, as luzes amarelas, poucos carros na rua, tinha uma igreja e tinha umas pessoas do lado de fora. E quando eu passei por eles, eles me cumprimentaram. Você não tem noção da vida de Deus que há em você. Antes eu não dormia. Naquele dia que eles me cumprimentaram, eu consegui sentir uma paz que excedia todo entendimento, e eu consegui descansar. O que eu associei? Vou embora mais cedo no outro dia do trabalho, passo de novo perto do horário do culto, cumprimento eles, recebo a dose e vou dormir de boa. Fiz isso no próximo culto, vou fazer a terceira vez, fiz a terceira vez, na quarta vez ele me pegou. Quando eu estava lá, não tinha acabado o culto ainda, a reunião. Eu falei: e agora? Eu tenho uma escolha. Vou para minha casa e não durmo, fico angustiado. Ou eu entro, dou um gato, sento ali no último, na época era banco, sento ali no último banco, fico ali, cumprimento as pessoas e vou embora. Deus estava me esperando, a graça estava me esperando. Eu entrei, sentei, e de repente tinha um homem com um óculos na ponta do nariz, pregando, e parece que ele olhava e falava tudo sobre a minha vida. Eu abaixei a minha cabeça, comecei a chorar e falei assim: cara, quem que entregou minha vida para esse homem? Ele está falando tudo que eu estou vivendo. E ali dentro de mim eu comecei a falar: se existe algo que possa ser mudado, eu quero isso hoje. Quando eu me dei conta, eu estava lá na frente, no pé do púlpito, ajoelhado, com as mãos levantadas, chorando em lágrimas e dizendo: Jesus, tira toda essa angústia dentro de mim. Eu entrego a minha vida por completo. E eu lembro quando eu ouvi a voz dele, que dizia: eu não te trouxe em vão até aqui. Seu vazio só eu posso preencher. Posso fazer de você a minha casa favorita. Sua dor eu jamais deixei, eu levei ela na cruz. Por que você sofre tanto? Lança sobre mim o seu fardo, e eu conduzirei você a pastos verdejantes. Quando eu percebi, eu estava ali na frente, ajoelhado, com as mãos levantadas, pedindo que Jesus mudasse a minha vida, e Ele fizesse o que Ele quisesse. Foi o dia mais lindo para mim. Eu encontrei Jesus como meu Salvador, e a minha vida mudou o curso. Quando nós passamos pela primeira porta do caminho e nos encontramos com Jesus, deparamos com o altar do sacrifício, ali deve ser incinerado tudo que trouxemos da nossa vida de pecados. O maior sacrifício é uma entrega consciente e voluntária.
deve ser incinerado as nossas inclinações, nossas percepções, nossos traumas, abusos, mentiras, dores do passado. Colossenses capítulo 3, versículo 5 a 11 diz assim: assim façam morrer, ou seja, é nós que temos que fazer morrer. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumávamos viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas. Quais? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com as suas práticas, se revestiram agora do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Pastor, como que nós fazemos isso? De maneira prática. Essa velha natureza sempre estará gritando dentro de nós, querendo voltar à tona. Nós aprendemos com Jesus que quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes, seja feita a tua vontade. Sabe como que você incinera a velha natureza? Todas as vezes que você tem uma escolha, você tem uma escolha consciente e voluntária de que a vontade dele seja feita e não a sua. Quando você faz isso, a velha natureza começa a morrer. Quando o filho pródigo voltou ao caminho e encontrou-se com a graça, o pai deu acesso novamente a tudo que ele já tinha, e esses recursos eram inesgotáveis. Olha esse texto, 22 ao 24. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam aquele novilho velho, tragam aquela roupa lá velhinha dos escravos. Foi isso? Traga o quê? A melhor roupa e vistam ele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-se, pois este meu filho estava morto, mas ele voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O pai simplesmente poderia, ter dito para ele, quando ele voltou, falar: filho, infelizmente você comeu, destruiu parte da herança, você usou parte dos recursos, e o que nós vamos fazer agora? Você pode até morar aqui em casa, porque você é meu filho, pode ficar aqui em casa, mas nós estamos em contingência de gastos. Nós não podemos fazer uma festa, porque infelizmente você consumiu boa parte da herança. O pai não fez isso. Sabe por quê? Porque quando você se torna filho, os recursos é inesgotável para quem está em casa com ele. Nunca há limites para ele e para os seus filhos, é inesgotável. Quando você se torna filho, você tem acesso a tudo que é do pai. Vou falar algo para você que vai mexer com você aqui agora. Quem tem filho vai entender isso bem, perfeitamente. Seu filho, se ele sente vontade de comer algo que ele mais gosta na sua casa, o que ele faz? Pai, posso comer? Ele vai lá, abre a geladeira, olha, pega, abre e toma. Filho que entende, não pede, ele toma o acesso, é dele. Eu acho que isso não caiu como revelação para você, porque era para te tirar dessa cadeira. Sabe por que você não tem muita coisa? Porque você ainda não é filho. Porque no dia que você for filho, você simplesmente tem acesso. Se é do pai, é meu. Tudo que o pai quer é destruir as mentiras sobre a sua identidade.
enquanto você incinera todos os medos, traumas, falta de perdão, abusos que sofreu, angústia, dor, o cheiro dessa rendição, ao cheiro dela, enquanto ela sobe, sua nova identidade de filho é restaurada, porque a sua dor é apenas uma foto do seu processo, não é quem você é. Assim como eu me senti tocado naquela reunião, naquele culto onde eu me rendi, joelhos dobrados naquela noite, chorando ali na frente, enquanto as lágrimas corriam no meu rosto, Ele estava fazendo em mim a sua casa favorita. Hoje aqui você pode tomar essa decisão consciente e continuar buscando lá fora o que você já tem aqui dentro, ou você pode escolher se render à velha natureza e escolher fazer a vontade dEle. Pastor, o que eu faço? Você, enquanto estava ouvindo essa palavra, Ele te trouxe à memória fatos que você precisa fazer morrer. É escolher matar isso e oferecer a sua obediência a Ele. Ele está aqui. Feche os seus olhos.